Teacher Ana, and in this video we're gonna talk about results. Você já parou para pensar como que você pode falar das suas conquistas e dos seus resultados na empresa de um jeito que gere mais impacto? De um jeito que te valorize mais? Bom, então é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Eu trouxe aqui para vocês um método que chama STAR e ele é muito usado se você quiser apresentar os resultados, as conquistas, como que você superou tal dificuldade. Ele pode ser usado num contexto de uma reunião ou de uma apresentação e também pode ser usado num contexto de uma entrevista. Então esse a gente pode conversar em outro vídeo, especificamente como que você pode usar numa entrevista. Mas aqui a gente vai falar de conquistas and results, and I know, you can use for an interview too. Mas no outro vídeo eu vou dar mais detalhes, ok? So let's get started, shall we? Are you a star? My question is, do you know your results? Do you know how good you are? Do you know what's the value you represent for your company? Do you have this in mind? If not, it's the time to put this in a paper and to discuss about it. Você realmente precisa conhecer no que você é bom e as coisas que você já conquistou na empresa, as mudanças que você já proporcionou na empresa e os resultados que vieram também. Por isso, é muito importante saber usar esse método STAR para você saber expor a sua opinião de um jeito mais assertivo e mostrar os resultados que, na verdade, é o que a empresa mais quer ouvir. Não quão bom você é, mas os resultados que você trouxe. Tá, quão bom você é sempre importante, mas we know that in a business context, they want results, right? So, let's continue. So, here we have. Aqui eu trouxe uma parte do modelo STAR quebrado em steps, em que a gente tem situation, task, action and results. Como que isso funciona na prática? Eu vou pensar numa situação que aconteceu na empresa e que já foi resolvida e que eu já tenho resultados para falar sobre, ok? Então eu posso falar, por exemplo, a desorganização de um determinado sistema, a desorganização de um estoque, a aplicação de um novo sistema, como eu já falei. Então vamos pensar qual era a situação que estava gerando um impacto ou um determinado problema ou que me dá trabalho, de todo jeito, right? So let's see the example I have here as a situation. So, the example is about disorganization. So, the record system was a mess. Customers had to wait while we located files. So, the record system was a mess. Tava tudo bagunçado. Essa era a situação, este era o problema. Task. Quando você for chegar na parte do task, que é a segunda parte do método, normalmente é como se fosse uma to-do list. Como se você estivesse pensando em vários verbos e várias atividades que precisavam ser feitas. So, here we have to make it easier to find customer records, to reduce wait times, to buy a new system, to hire new people, to train my team. Então você pode colocar isso na forma de tópicos como se fosse somente uma to-do list. Mas na hora da sua apresentação não vai vir como um to-do list e não necessariamente vão ser usados esses verbos aqui dessa parte do task, porque a gente vai mais a fundo. Por exemplo, to make it easier to find customer records. How? Cada task que você listar, eu quero que você pense como isso foi feito em ação. Por exemplo, to make it easy to find customer records. How? So this is the action. I reorganized the record system. How? I bought a new software. How? I contracted new people. So we had a company which selected the candidates. Então, como que essa atividade foi feita? É como se você desmembrasse ela. Como que foi organizado o departamento? Dessa forma, foi contratado essa pessoa, foi implementado desse jeito, o projeto foi feito desta forma. Então, no task, a gente vai ter só as atividades listadas, como uma to-do list, para iniciar a dar essa clareza das atividades que foram feitas e depois a gente vai transformar essas atividades de task em actions more specific. Is that alright? Let's see now the actions. I reorganized the record system. Ok, poderiam ter mais coisas aqui. I implemented a new way of working. I contracted new people by finding good profiles in LinkedIn, by selecting people through a consulting company. Esse modelo aqui, ele está bem sucinto porque ele está falando basicamente da desorganização do histórico do cliente, das informações de cada cliente. Então, realmente era reorganizar o sistema, right? So, I reorganized the record system. Now, we get to the final step, which is the results, the most important one, to be honest. So, we have increased efficiency and improved customer service and customer satisfaction. So the results, we have increased efficiency and improved customer service and customer satisfaction.
A gente vai falar agora que a gente vai começar a desmembrar um pouquinho mais o método STAR, mas eu já queria plantar uma sementinha desde agora, principalmente se você é um aluno de intermediário e tem um pouco de dificuldade de implementar outras estruturas a não ser o Simple Past, que é I did, I saw, I made, eu vou plantar a sementinha da ideia de que result gera impacto. Você está dando notícia, você está chamando a atenção. A hora do result é a hora que você vai brilhar, a hora que você vai chamar a atenção. Olha, isso aconteceu e eu te trouxe isso. What's the result? Então eu quero chamar a atenção aqui para essa estrutura we have increased. We have increased. Keep that in mind, we're gonna talk about it soon, right? Joia, vamos lá. Depois da gente entender o método STAR, basicamente esse modelinho simples, eu já volto nele, eu vou falar de possíveis problemas que a gente pode ter para implementar o método STAR e falar com mais confiança e dar as informações que eu quero seguir no método. Não adianta eu te dar uma Ferrari se você não tem as rodas. Se você não tem vocabulário, se você não tem verbos, se você não tem phrasal verbs, se você não tem adjetivos e substantivos, tá na hora de buscar eles, tá na hora de fazer um brainstorm antes, de checar, de ir no Google, de procurar, de ler mais sobre, para você poder enriquecer o seu vocabulário e aí sim sair dos mesmos verbos de sempre. Então tome cuidado com esse obstáculo, que às vezes acontece muito dos alunos receberem uma ferramenta muito legal e muito poderosa como o STAR, que você consegue mostrar os seus resultados de um jeito que chame a atenção, porém você usa uma comunicação mais básica. Agora, on the other hand, se você está chegando no início da sua argumentação agora, use o modelo STAR com o inglês que você já tem, com o seu Basic English, Intermediate English. Esse puxão de orelha não foi para você se você está nesta fase, foi para os alunos que estão rodando o mesmo disco, usando as mesmas palavras, que inclusive eles estão cansados de ouvir o mesmo inglês, que não veem um crescimento, um desenvolvimento na hora de você fazer uma argumentação ou uma apresentação. Então isso vale de puxão de orelha para esses alunos que já passou da hora de sair da comfort zone e fica ali largadão, esperando para ver o que vai acontecer. Então é que a gente tem perfis diferentes, ok? Não sofre. Bom, então eu já falei desse obstáculo. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para substituições que eu poderia ter feito e que a gente vai ver como ficou na prática, tá? Vamos lembrar, na hora que eu estava listando task, eu falei que seriam como se fosse um to-do list. Is that right? So, example, to make it easier to find customer records. To make it easier to find customer records. Como eu fiz isso? How? How did it happen? I overhauled the system. I reorganized the system or the records. I updated. Então a gente tem que pensar no que teria que ser feito e como foi feito, inclusive para eu buscar verbos mais específicos. Verbos que têm a ver mais com o meu contexto, com o contexto da minha empresa e com o que eu realmente fiz. Como que você fez isso ficar mais fácil de encontrar esse histórico dos clientes? So, I reorganized, redesigned, overhauled, updated. So, you can find a lot of options. Para uma frase, eu dei 3 exemplos de verbos possíveis. A outra ideia seria to reduce wait time. To reduce wait time. How was it possible? I implemented. I came up with an idea. Outros ótimos verbos para usar que seria I implemented this. I came up with an idea. I had this idea. Então é bem legal a gente abrir a nossa mente e fazer o método STAR de um jeito mais eficiente para ele ficar muito mais confiante e dar os resultados que você quer, que é vender o seu peixe. Joia! Agora a gente vai ver um modelo do método STAR na prática, lembrando que a gente estava falando só da desorganização dos históricos dos clientes e o que aquilo causava. Is that ok? Então esse modelo aqui ele é bem simples e ele é um parágrafo. Logo em seguida eu vou trazer para vocês um modelo que uma aluna fez. A gente vai ver o STAR de um modelo real, de um aluno que já trouxe para mim. Inclusive eu vou mostrar as correções que eu fiz, os erros comuns, possíveis substituições, sugestões que eu fiz também. Is that right? So let's see this model, which is about the record system was a mess. So let's see. When I took over the position as office manager, the record system was a mess. We couldn't find anything quickly and customers were upset because they had to wait so long. I came up with a new way to organize the records and I completely overhauled the system. The new system works beautifully. Our efficiency has improved tremendously. Wait times have been cut by 70% and our customer satisfaction rates have gone up. Olha essa apresentação.
Ela é sucinta, ela tem phrasal verbs, ela tem advérbios, ela tem palavras para poder eu chamar mais atenção naquilo que eu quero fazer, para dar ênfase. Então, ela é um modelo bem simples do problema que a gente tinha, que é the record system was a mess. Porém, ele é muito bem estruturado, ele é muito bem organizado. Então, ele fala do problema que a gente tinha. So, he talks about the problem we had. So, the record system was a mess. We couldn't find anything quickly and the customers were upset. That's the problem. Then, we talked about the task related to the actions. So, what was the task? Solve the situation, resolve this problem. How? I came up with a new way to organize the records. I overhauled the system. And now, what's the result? The new system works beautifully. What other results have I got? Efficiency has improved tremendously, 70%, by 70%. So wait times have been cut by 70%. And our clients are happy. So that was the best result we could ever get from this situation, don't you agree? Joia! Quero chamar a atenção de vocês aqui para esses verbos que eu já marquei, the ones which are highlighted, that is, took over the position, came up with, overhauled the system, have gone up. So let's check these out. Joia! Repetindo, não adianta você ter uma Ferrari se você não tem rodas. Não adianta eu querer falar bonito se eu não tenho vocabulário. Então, se você já conhece os verbos de como I administrate, I'm in charge, I'm the boss, basic communication, it's time to improve and to include more new verbs. So, I'm giving you 4 nice options. So, which are to take over. Então, na hora que eu apossei, que eu tomei posse, que eu virei o dono aqui dessa área, que eu me tornei o gerente, que então a gente pode traduzir do jeito que a gente quiser, to take over the position, eu assumi o posto. So, when I took over the position as office manager. No início, eu até indico para alunos usarem esse modelo pronto, porque ele está contando uma historinha. So, when I became the new office manager, when I took over the position, it could be a nice option too. Outro verbo aqui, the other phrasal verb that I'm suggesting you guys to implement into your English would be to come up with a new plan, to come up with an idea, to come up with a new way. So when you come up with something, you have this idea, you are masterminding this, you are behind this plan, so you come up with an idea. It's a very nice way to indicate, instead of just saying, I had an idea, which is not wrong, I'm just giving a phrasal verb to substitute. So I had an idea, so I just came up with an idea. The other would be go up, go up. A gente pode analisar que na apresentação eu não usei went up, right? So let's see it again. And our customer satisfaction ratings have gone up. Eu quero chamar muita atenção de vocês e repetir aquela sementinha que eu plantei no início do nosso vídeo sobre toda a parte que for focada em results. So we have our efficiency has improved, wait times have been cut, our satisfaction ratings have gone up. Gente, aqui é a hora de brilhar, aqui é a hora de mostrar resultados. Então, a gente provavelmente vai usar muito o present perfect, que é a hora de você dar notícia, é a hora de você impactar, é a hora que o momento em que aquela atividade não foi tão importante. A gente vai continuar falando sobre isso, porque isso é uma dificuldade clássica do brasileiro. Inclusive, vocês vão ver no modelo que eu trouxe pronto, que veio de uma aluna. The second thing that I want to call your attention about this production, about this STAR model, is the use of the words quickly, completely, beautifully, tremendously. Se você não tem facilidade ou não se sente confortável para usar estas palavras, eu indico que a gente comece usando modelos prontos e dali a gente vai criando e trabalhando em cima de outros. So, it works beautifully, tremendously, completely, thoroughly. Então, é muito legal fazer essas associações dos verbos com os advérbios, que aí a sua comunicação vai ficar muito mais forte também. Agora é a hora da gente ver um modelo que uma aluna trouxe para mim depois que a gente estudou o método STAR juntas. Então, ela trouxe isso falando da realidade dela. Vamos dar uma olhadinha como ficou. Let's get started. Let's see. So, she said, when I took over the position as a marketing and data manager, I noticed that the company neither had a marketing plan nor the mindset to conduct actions based on data insights. People were doing and conducting totally disconnected actions from each other, and people were making decisions without observing previous results.
essa daqui foi a situation. Qual que era o problema? Ela assumiu o posto e ela viu que eles não tinham um market plan e também que eles não estudavam as informações que eles obtinham. Eles não tinham inteligência naquele mercado. E as pessoas estavam trabalhando desconectadas. So people were doing and conducting totally disconnected actions from each other. And they were making decisions without observing previous results. So I guess this is a huge problem. As dicas que eu dei para ela basicamente aqui, a gente construiu uma boa parte dessa junto e eu quero chamar a atenção de vocês para a pronúncia do I noticed. Eu coloquei ali uma dica de pronúncia meio que garranchada, but that's it. I noticed. So I noticed that the company neither had a marketing plan nor the mindset to conduct actions based on data insights. Based on. Let's repeat after me. Based on. Outra estrutura que a gente usou aqui, que eu indiquei para ela, foi neither nor. Now you can see it in pink, neither nor. This structure is used to connect ideas. So from the same family as not only but also, which could be I bought this mouse because it's not only cheap but also easy to find and easy to use, a gente tem o neither nor, em que é isso não e isso também não. Então a gente conectou os dois problemas que tinham na empresa dela. Instead of using my company has this problem and this problem, we said the company neither had a marketing plan nor the mindset to conduct actions based on data insights. Então ficou bem mais organizado usar essa pair conjunctions. Como que eu vou usar isso? A gente pode conversar em outro vídeo também, mas basicamente, gente, isso daqui, quando eu não tenho facilidade em conectar as minhas ideias usando neither nor, eu indico de você fazer a frase inicial usando and ou but, e aí depois você vai vendo como que você pode conectar essas ideias. So, neither scary movies nor romantic movies are interesting for me. So you go like no and no. And this is a matter of practice. The more you practice, the better you're gonna get. Trust me. Ok? Beleza. Na segunda, o que eu chamei a atenção dela foi... eu indiquei que a gente usou esse totally disconnected actions. Not just disconnected, but totally disconnected actions. Usar o advérbio aqui dá muita ênfase, muita mais informação de only disconnected, totally disconnected, imagine. The other thing that we discussed a little bit was about the pronunciation. So, without observing previous results. Results is from the same family, a result, quote, adult, and culture too, so like oat, results. Então essa foi a situation que ela trouxe pra gente. Let's listen again. When I took over the position as a marketing and data manager, I noticed that the company neither had a marketing plan nor the mindset to conduct actions based on data insights. People were doing and conducting totally disconnected actions from each other, and people were making decisions without observing previous results. Então ficou bem clara a situação que eles passaram, que ela passou when she took over the position. Nice! Vamos dar uma olhadinha como que ela desenvolveu o task. O task era basicamente uma to-do list. Vamos ver como que ficou a to-do list dela. This is the time. I need to see a lot of verbs. So, how could you solve that problem? So, let's see her to-do list. To design an action plan not only for marketing actions itself, but also for a team composition. To conduct and execute this new mindset. To diagnose problems and implement new actions using data-driven strategy. And finally, to promote the integration of many sales teams with the marketing team. Nice! Então, o que a gente viu aqui? Ela começou a listar todas as atividades, todos os verbos que ela precisou, né? Então, são to design, to conduct, to execute, to promote, e organizar as ideias dela para ela preparar para o action, que é como que ela executou, como que ela diagnosticou, como que ela promoveu essa integração. Aí sim ela desenvolveu um pouco mais a parte do action dela, tá? Esse modelo dessa aluna ficou bem grande, ela colocou muitas ações, então ela não necessariamente, depende do tempo que ela teria para falar, iria abrir cada verbo desse e falar assim, how did you design? How did you conduct? Ela poderia pegar só os main verbs, então ela poderia pegar só alguns desses verbos e aí depois ela ir desenvolvendo a parte do action, because she really listed a lot of things. But let's keep going.
Now that she has already came up with the list, with her to-do list, let's see the actions. So how did she design? How did she execute? Let's see how she made this part of the action of our method. Let's see. I designed a plan to find the best fit for each position, to attract and recruit people, the hiring process. I implemented the agile mindset for marketing teams and actions. I taught the team how to work with and analyze data. I organized the files and process to conduct, execute marketing activities. I defined goals and KPIs, OKRs to the team to improve, stimulate, and measure results. It's a long list of actions. Let's keep going. I made a research about softwares that we would need and conducted the acquisition with the financial and administrative team. I defined a budget to the activities that we will need to implement, such as Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, etc. I've been designing the team career plan as a way to pay attention and take care of the people, of the people's development. I have been designing the team career plan as a way to pay attention or take care of the people's development. So we have a lot of actions here, as you can see. Let's take a look at some of the most important parts of her activity, okay? I'm gonna go back to the first set of sentences. Ok. O que eu achei interessante aqui? Ela explicou como que ela fez esse novo plano, né? Que ela precisou atrair pessoas, ela teve um hiring process. Other activities that she did. She taught the team how to work with data, que era um dos grandes problemas, eles não analisavam data. Ela organizou os processos, a forma de se conduzir os processos de marketing. Ela definiu os goals, KPIs, OKRs for the team to improve, to stimulate. O que eu achei interessante aqui? Quando ela me trouxe a produção dela, eu achei muito legal as palavras que vieram e eu fiz algumas correções e algumas sugestões também. Que seria, I taught the team, there is no need for the preposition to, so I taught the team how to work with data. É bem legal ver esses verbos trabalhando juntos. So, can you teach me how to drive, how to cook, how to use this data, how to use the system? So, go for it. You can use this. I taught you or I teach you, taught is the past, right? And then you explain how. So I taught you how to work with and analyze data. The other thing that I called her attention was the pronunciation. So I organized the files and process to conduct and execute. Can you see? Execute. Marketing activities. Eu achei que o action dela ficou muito bom, teve bastante atividades, né? Na hora dela apresentar isso, ela poderia ter conectado as ideias dela, usando mais connectors aqui, mas a gente tá vendo só a parte do action também. Na hora que ela fosse apresentar, ela poderia falar de um jeito mais sucinto também. Bom, a segunda parte que a gente já leu, eu chamei a atenção dela e sugeri pra gente dar uma melhorada na pronúncia aqui do the acquisition, because the starts with a vowel, so I'm gonna raise my voice. E na hora que ela foi listar as atividades que foram implementadas, a gente pode usar tanto for example, e aí eu dei outros modelos para ela. So you can say, so for example, for instance, such as, que seria muito legal de usar num contexto business também, fica um pouco mais chique. So, such as, so I define the budget to the activities that we will need to implement. Agora eu incluí uma correção que seria melhor, como ela está reportando coisas que já aconteceram, né? Não seria that we will need, mas seria that we would need, porque tudo isso já aconteceu, inclusive ela já tem results about it. So, it would be nice to use that we would need to implement. Joia! Então, basicamente, essas foram as listas, né? A lista das ações que ela fez para resolver aquele problema que a gente analisou. Gente, vou chamar a atenção de vocês agora para o uso gramatical, tá? Foi uma coisa que aconteceu que foi muito interessante com ela e eu queria discutir com vocês um pouquinho mais. Vamos lá! Muitos alunos gostam de usar o present continuous, né? I'm designing, I'm creating, I'm organizing, I'm working, para identificar ações que já aconteceram ou ações que estão acontecendo desde um determinado momento. A gente vai dar uma analisada nisso gramaticalmente e vamos ver qual seria a melhor opção.
Quero deixar bem claro que às vezes na hora que a gente está se comunicando, o foco ele vai além do recurso e da regra gramatical, e sim da mensagem que a gente quer passar. O que a gente está fazendo aqui é lapidando e aprendendo e vendo outras possibilidades de falar e saindo do mesmo inglês, que normalmente os brasileiros gostam de usar o present continuous instead of present perfect continuous, que seria I'm designing instead of I have been designing. Então vamos lá. Quando que eu uso I am designing and I'm designing the career plan to the team, I'm designing the career plan. Quando eu estiver falando de ações, when I'm talking about actions, and these actions are temporary. So, this week, I'm not eating sugar. This month, I'm not going to the gym. If my message is temporary, and this temporarily could be this week, this month, or even this year, it's not about how long this action can be, I can use present continuous, and I recommend you to use it. So this week, I'm not recording videos. This week, I'm not analyzing data. This week, I'm designing the career plan. Então, não existe necessidade de usar o I have been doing this week, porque é um tempo curto e é considerado temporário. Então, não teria necessidade de você ir para esse tempo verbal. Porém, depende da mensagem que ela quer passar. Quando ela falou I'm designing the career plan to the team, eu perguntei para ela se essa é uma ação que ainda está acontecendo, que começou no ano passado e ainda está acontecendo. E se o foco dela é que essa ação ela está continuando, né? Se ela iniciou lá no passado, se tem um link do passado com o presente ou se o foco dela é algo temporário. Então ela falou, Ana, não é algo temporário. O meu foco aqui é chamar atenção para uma atividade que ainda está sendo feita, ainda está acontecendo e começou no ano passado. Então eu indiquei para ela que the best use would be I have been designing the career plan. So since then, since I took over the position, I have been designing the career plan. Bom, então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho de estrutura gramatical e do uso que a aluna trouxe e para a recomendação e a sugestão de correção que eu passei para ela e vamos tentar entender um pouquinho mais isso gramaticalmente. Joia? Right? Bom, antes de eu falar sobre regras, quando é usado, quando que não é usado, eu acho que a gente tem que pensar que existem dois mundos, né? Existe o mundo do inglês perfeito e existe o mundo da minha comunicação, de passar a minha mensagem naquele momento. Depende do aluno e da jornada que ele já chegou no inglês, é muito interessante ele começar a ter essa consciência do que cada tempo verbal exprime, do que cada estrutura exprime. Às vezes já é um aluno bem avançado, que tem conhecimento de avançado, conhece todos os tempos verbais, mas ele roda o inglês dele com modelos mais básicos. Então chega a hora que é legal ter essa noção do que seria melhor, qual é o mais apropriado para aquele momento. Então é disso que a gente vai falar agora. Quero que você deixe de lado isso aqui, se você é um aluno que está começando a fazer apresentações, começando a dar informações, não entende o present perfect ainda, só conhece o present continuous, which is I'm designing, I'm working. Então vamos trabalhar com o que a gente tem, tá? Aqui é meio que dar uma lapidada no nosso inglês e realmente entender a diferença de um para o outro. Is that right? Okay, so let's see the sentence that I have here. I am designing the career plan to the team this week. I am designing the career plan. Eu incluí esse this week para ela, que eu fui mostrar para ela o seguinte. Quando eu falo que eu estou fazendo algo e eu uso essa estrutura, I'm working out, I'm studying, I'm working, or I'm not eating sugar, I'm not going to the gym. Quando eu quero indicar ações em que são temporárias, o meu foco não é o início da ação. E o meu foco não é falar há quanto tempo essa ação já acontece ou não acontece. E sim que vai ser algo temporário, eu vou usar essa estrutura do present continuous, which is I'm designing. So if I want to say, I'm not eating sugar this week, my message is this week. I'm not having sugar this month, my message is this month. And I'm saying that after this month, maybe I'm gonna get back to eating sugar. Maybe I will eat more and more sugar. My focus will be like just this period. Então, quando eu quero falar que algo é temporário, I'm not working out this semester. I'm not going to the gym this month. I'm not cleaning my house this week. I can use, and I highly recommend you to use, the present continuous. Is that right? Porém, na hora que eu perguntei para ela, beleza, você está fazendo, né? Você está desenvolvendo, você está remodelando, you are designing, as she said, you are designing the career plan, mas a sua mensagem é que somente neste mês?
neste semestre ou desde que você assumiu esse posto você vem fazendo essa atividade? Então ela falou, teacher, na verdade eu quero falar que essa é uma atividade que eu estou fazendo tem muito tempo, meu foco não é temporário. Então eu indiquei para ela que não seria o present continuous, que seria I have been designing the career plan. I have been designing the career plan, which is different this month. I'm not eating sugar. Então isso tem que ficar bem claro para você, de acordo com o nível de inglês que você tem, a diferença desses tempos verbais. Porque é muito confortável para nós brasileiros ficarmos usando o present continuous quando a gente deveria usar o present perfect. Quando eu não estou falando de ações temporárias, e sim de ações em que eu abro a minha timeline, como eu tenho aqui nessa imagem, em que eu falo de uma ação que começou desde quando eu assumi esse posto de marketing manager até hoje. So I have been designing the career plan. This is the message that I want to say. Espero que isso tenha ficado claro para vocês, para sair um pouco desse modo basic English e ficar um pouco mais intermediário e avançado. Ok, então vamos voltar para os modelos que ela trouxe para mim, como que ela conseguiu expressar a ideia dela das atividades que ela fez. Eu trouxe aqui o modelinho que ela me deu e a gente vai ver o tanto de present continuous que apareceu na comunicação dela e como que às vezes é só uma questão de praticar e das coisas ficarem um pouco mais claras. Então vamos ver. Ela falou, we are achieving good results. We are achieving good results. And then I asked her, is this just now? Happening now? Or is this temporarily? Não era nenhum dos dois. Não era resultados que ela só adquiriu agora, que é uma ideia do present continuous. E não era resultados que ela adquiriu somente nesta semana. Ela estava falando de novo de resultados que desde o início em que ela implementou o software e todas as ações que ela fez, que ela vem conquistando. So these are the results that she has been achieving. Então eu falei com ela, honey, this is the best way to express your opinion. So go for we have achieved instead of we are achieving, because it's different idea here. Não estou falando que está incorreto, depende do foco da mensagem que ela quer passar. No caso a gente concordou que seria melhor ela falar we have achieved. A outra que ela falou foi we are attracting new opportunities for the sales team. We are attracting new opportunities for the sales team. Também perguntei para ela qual era a mensagem que ela queria falar e a gente poderia entrar inclusive num outro uso do present continuous que eu não citei ainda. Quando eu quero enfatizar que algo está funcionando de um jeito que não funcionava antes. Quando existe um novo padrão, quando algo novo está acontecendo ali, eu tenho um resultado diferente do que eu tinha. Então não está errado, nenhuma dessas frases estão erradas. We are attracting new opportunities. We have attracted new opportunities. We have been attracting new opportunities. None of these sentences are incorrect. You just have to analyze what is the message that you want to give. Se você já é um aluno B2, se você já é um aluno B1, é interessante abrir sua mente para isso, para entender os usos dos tempos verbais, qual é a melhor opção. E isso vem de ver modelos prontos, né? Eu falei com ela que a parte da gente falar de results, a parte que a gente quer impactar pessoas e falar sobre resultados, funcionaria muito aqui ela usar uma mescla. Então ela dá os resultados maiores e os impactos maiores usando o present perfect. So, we have achieved great results because... E ela dá detalhes usando o present continuous, porque ela poderia falar de coisas que agora... como agora estão funcionando. Então, os tempos verbais, eles são amiguinhos. Um pode dar mais informação e mais detalhes sobre algo que a pessoa falou. Mas eu acho, e eu vejo muito nos alunos, uma dificuldade muito grande de usar o present perfect ou de usar o present continuous na forma correta, né? E aí a gente pensa e roda mais um português traduzido para o inglês e às vezes não é necessariamente a mensagem que você quer passar. O foco, às vezes a mensagem chega similar, mas o foco da informação não chega. Então, se vocês analisarem aqui, todas as ações de resultado dela vieram no present continuous. E a gente poderia ter mesclado aqui em ações que iniciaram no passado e começaram hoje. Então, a gente teria que ver com ela o que foi isso. Eu recomendaria talvez we have achieved great results. We have integrated actions with sales teams. E depois ver quais são as ações que agora estão acontecendo de uma forma diferente. Existe um novo padrão, né? E talvez algumas ações temporárias que ela poderia listar. So this week we are doing this. Então poderia aparecer um pouco de tudo aqui, desde que aquilo fique um pouco mais claro. Então eu falei para ela assim, deixei do jeito que ela me deu, trouxe para vocês darem uma olhadinha.
eu falei, olha, tem muito present continuous, vamos ver o que realmente exprime essa ideia de temporário ou de novo padrão? E vamos ver o que a gente abriu a timeline e o meu foco era coisas que já vêm acontecendo, e aí isso ficou para ela de homework. Na última frase, só teria uma correçãozinha na hora que ela falou, we have a team that likes to work together. Tomar cuidado na hora de usar team, don't forget that is third person, so we have a team that likes. Beleza, então a gente já tá quase encerrando agora. A gente vai fazer só uma revisão rapidinha do results dela, tá bom? Ela falou, we are achieving good results in terms of digital performance. Ela poderia usar essa frase sim, se ela quisesse falar que existe um novo padrão. Agora a gente tá conseguindo esse tipo de resultado. Antes a gente não conseguia. Então funciona muito bem usar o present continuous se esta for a mensagem dela. Ou se a mensagem dela é abrir uma timeline, aí eu já indicaria que a gente usasse o Present Perfect Continuous, que é a terceira opção. We have been achieving good results. Ou a gente pode usar a nossa segunda opção que a gente tem aqui, porque em inglês é polêmico, que é We have achieved good results in terms of digital performance. We have achieved. Quando o assunto é Present Perfect Simple, é essa bendita dessa frase, we have achieved, eu posso ter aqui dois significados, depende de como eu quero me expressar e do contexto que eu coloquei essa frase. Aqui pode ser, a gente já conquistou esses resultados e a gente não está conquistando mais, isso já aconteceu, porém eu estou falando dos impactos e do que veio com esses resultados. So we have achieved good results. Eu só estou dando esta notícia. Ou, se eu também quiser abrir a minha timeline e dar uma ideia de que isso vem acontecendo, eu posso usar a mesma frase. We have achieved good results. So, in other words, I'm really saying that present perfect and present perfect continuous can have the same meaning. So, I highly recommend to use present perfect continuous when you don't want to be misunderstood. So, I have worked at that place, I have been working at that place. So, they can have the same idea, or one can be finished and the other can just be in progress. Por fim, o último modelo que eu também usei aqui, os três tempos verbais, as três estruturas, que é We are attracting new opportunities. So, essa pode ser um novo padrão que se instalou na empresa depois das mudanças dela, o foco dela é este. Ou, se ela quiser falar de impactos ou resultados, coisas que já aconteceram, we have attracted. Ou, se ela quiser falar sobre coisas que iniciaram no passado, desde o início da implementação e da posse dela como gerente, até agora, we have been attracting. Gente, eu sei que parece confuso, mas isso aqui é uma questão de prática. Às vezes, essa parte do present continuous já vem pronta, né? O aluno só precisa entender que aquilo é ou temporário ou que aquilo é um novo padrão. Mas essa estrutura, ela já é mais confortável. Então, eu realmente aconselho vocês a, na hora de dar os seus results, deixarem aparecer e deixarem vir vários present perfects, porque é a hora de você impactar. É a hora de você chamar atenção, é a hora de você dar notícias. Um dos usos do present perfect é give news. So if I'm giving news, I can easily say we have attracted, we have been achieving, porque eu estou dando novidades para as pessoas que estão me ouvindo. I really hope that the STAR method can be useful for you. If you have any questions of how you can create your method, how you can create your STAR and talk about yourself, please let me know in the comments below. I would love to help you sometime. So see you next time. Bye bye.